Hello again. E aí, pessoal? My last video I had to cut, right? Because due to a problem we had. Eu tive que dar uma cortada no último vídeo. Tanto que o último vídeo não teve introdução, mas assim, ele continuou normalmente. Nós vimos o past continuous de novo, né? Que é o quick review, a revisão rápida que nós estamos fazendo do verbo to be ao longo dos tempos verbais. So, let's get going. Vamos continuar. Nós vimos também, né, a voz passiva, o past continuous e a voz passiva. Revisamos rapidamente. Eu tinha sugerido que vocês revisitassem os vídeos referentes a esses temas, né, porque eu sempre recomendo a revisitá-los, né, que é necessário realmente. So, let's get going, let's continue, vamos continuar. Eu posso usar o verbo to be também, né, em outros tempos verbais, nós vamos ver, mas assim, basicamente eu queria fazer uma revisão da voz passiva, né, que nós já vimos, o verbo to be no present, no past e no present continuous. Agora vamos rever o verbo have e o verbo has, quando ele não é um verbo auxiliar, né, gente? Porque, aliás, quando ele não é o verbo principal da frase. Aí você me pergunta, tá, isso que é isso, o verbo principal da frase? É porque eu falo assim, ó, do you have any money? Aqui, o verbo have é o verbo principal da frase, é o verbo ter. E ele requer um verbo auxiliar para fazer pergunta, né? Does she have enough food? Ela tem comida suficiente, né? Vocês se lembram, né? Que como que eu faço a resposta dessas perguntas? Eu falo, por exemplo, do you have enough any money? Yes, I do. No, I don't. Então, na resposta curta, eu uso o verbo auxiliar tanto para na afirmativa quanto na negativa. Na resposta longa, no entanto, eu não uso o verbo auxiliar na resposta longa. Eu falo assim, I have some money. Eu tenho algum dinheiro. Ok? Por exemplo. E na resposta longa, na negativa, eu dou sequência aqui. No, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. É possível também eu escrever assim, ó. No, I have no money. Possivelmente vai ter uma lição para frente que a gente vai ver isso. Mas esses tipos de pronomes indefinidos, nós usamos o no, por exemplo, que é um advérbio de negação, nós usamos para fazer uma frase na negativa, apesar do verbo estar na afirmativa. É algo interessante, né? Eu nego pela palavra e aqui eu deixo na afirmativa. Então a frase ela tem um sentido negativo. É como se fosse eu não tenho dinheiro. E aqui também. Só que eu não posso negar duas vezes. Eu não posso escrever, por exemplo, I don't have no money. Não. It's wrong, ok? Tá errado. Ok. Então, para que eu fiz essa revisão? Ah, e lembrando aqui, does she have enough food? Aí você vai responder, yes, she does. No, she doesn't. Por que eu usei o does? O does, ele é usado quando eu tenho he, she ou it, certo? São respostas curtas, eu uso o verbo auxiliar. Na resposta longa, eu vou falar yes, she has some food. Então, por que eu usei o has? Nós vimos que para he, she ou it no presente, o verbo leva s. E dependendo do verbo, o verbo ele pode ser adaptado, né? Por exemplo, have vira has. Do vira does, né? Does. Study vira studies. Eu tiro o y, coloco o IES
tá? Então, essas adaptações você tem que fazer em alguns verbos, tá? Não é simplesmente sair igual um tarado acrescentando o S no verbo, né? Na negativa, nós já vimos que eu uso o doesn't e o verbo volta para o infinitivo, né? No, she doesn't have food. O verbo volta para o infinitivo, para a conjugação original dele. Ok. Por que eu fiz essa quick review desse verbo nesse formato? Porque o verbo have e o verbo has podem ter verbos auxiliares quando eles são os verbos principais. No entanto, nós vamos ver aqui novamente o present perfect. Lembra do present perfect? I've lost my wallet. Famosa frase. Eu já dei esse exemplo aqui, né? Tá repetitivo, Thales? Vou dar um exemplo, né? I've never been... Eu posso dar outros exemplos também, ó. I've never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Certo? Então, aqui é never, tá? Então, eu usei I have lost, I have never, né? E o verbo principal da frase, ele não é o verbo have. Então, o verbo have, ele faz parte da estrutura do present perfect, que é composta pelo verbo to have, pode ser has ou have, mais o verbo principal no past participle. Tá, mas tem também no passado. Sim, tem. Só que nós ainda não vimos o past perfect. Nós ainda vamos ver. Tem outras possibilidades com o verbo have. Mas basicamente a estrutura ela é assim. A lógica gramatical é a mesma. Você usa o verbo have no tempo verbal, ou no presente ou no passado. No passado ainda vamos ver. Mas o verbo principal no past participle. Lost é um verbo irregular, lose, lost, lost. E o been também, o verbo to be, é um verbo irregular, quando ele é o verbo principal da frase, né? Nessa estrutura. Porque eu posso usar o verbo to be sem ser essa estrutura, tá? Como eu falo, I am smart, you are beautiful. Não é o verbo to be que eu tô falando, assim. É o verbo to be, mas é o verbo... o verbo está inserido aqui dentro dessa estrutura do present perfect. Então, dessa forma, o verbo to be... o passado dele é was ou were, e o particípio passado dele é been, tá? Para fins de present perfect, em que eu uso o verbo have mais o verbo principal no past participle, ok? Ok. Como que eu faço perguntas e respostas, né? Só lembrando, quando o verbo have, ele é o verbo principal da frase, eu uso auxiliares. Porém, no present perfect, eu não uso verbos auxiliares, né? Have you ever eaten? Have you ever eaten oyster? Você já comeu ostra, né? Aí eu falo yes, I have. Tá vendo que o verbo have aqui, ele funciona como se fosse um auxiliar, né? Que na verdade ele faz parte da estrutura principal do tempo verbal que nós estamos tratando, né? Have you ever... Eu apaguei aqui. Eu tô grifando aqui. O ever, alguma vez, né? Você já fez alguma coisa. Aí eu perguntei, você já comeu ostra? Sim, eu já. Não, eu nunca. I haven't ou I have never, né? Eu posso falar assim. I have never eaten it. Eu nunca comi. Então, a frase está na afirmativa, digamos assim, o verbo, ele não está conjugado na negativa, porém eu tenho uma palavra, um advérbio de negação,
que ele nega a frase toda, né? É como se fosse assim, I haven't eaten. Ele tem o mesmo significado desta frase aqui, tá? Então é isso, gente. Esse tempo verbal é isso. Bom, como nós já vimos também, nós vimos os verbos auxiliares, né? Do, does e did. Os verbos auxiliares, eles são usados para fazer o presente, o present tense ou o past tense, tá? Por exemplo, she didn't order food yesterday. Ela não pediu comida ontem. She didn't order food. Eu usei o verbo auxiliar didn't para negar. Caso eu queira fazer uma pergunta, did she order food? Ela pediu comida? Eu posso responder, yes, she did. No, she didn't. Caso eu faça uma resposta na afirmativa completa, eu vou ter que conjugar o verbo, tá? No passado, na afirmativa. Então, por exemplo, yes, she ordered pizza. Sim, ela pediu pizza. Né? Então, eu coloco o ED. Por que eu coloquei o ED? Porque se trata de um verbo regular. Poderia ser um verbo irregular. Ah, Thales, como que eu vou saber se um verbo é regular ou irregular? Primeiro, existe uma lista de verbos irregulares em toda a gramática. Na internet também você acha. Você colocar list of irregular verbs ou lista de verbos irregulares, você vai ter uma lista extensa de verbos irregulares. Eu preciso memorizar, Thales? Sim, você precisa memorizar. Mas tem que ser tudo de uma vez? Não, não precisa ter tudo de uma vez. Então, assim, é tudo ao seu tempo, mas você precisa memorizar, né? Você vai memorizando com exemplos, né, gente? Eu já falei para vocês que eu aprendi de um jeito bem inusitado, que a professora lá do ensino médio fez a gente memorizar tudo, né? E begin, began, began. Aí todo mundo repetia, begin, began, began, né? Ela fez memorizar assim. Foi assim que eu memorizei. Graças a ela, né? Mas não é a melhor forma, necessariamente. Pode ser que você aprenda de uma outra forma. Aprenda por exemplos. Porque tem que ter significado, né, gente? Ninguém memoriza no longo prazo sem que haja um significado naquilo, né? So, continuing. O verbo do e does é no presente, né? I don't go out on weekends. Eu não saio aos finais de semana. Actually, I haven't gone out for a long time. Na verdade, eu não saio faz muito tempo, né? Por causa da pandemia. Então, I don't. Eu uso don't para negar. E posso usar do para perguntar. Do you go out on weekends? Yes, I go out on weekends. Ou então, yes, I do. Ou no, I don't go out on weekends. Ou no, I don't, né? Aqui eu tô dando um exemplo. What does she like to do? O que ela gosta de fazer? Nós já vimos também que quando eu faço uma pergunta com pronome interrogativo, eu espero uma resposta que não seja yes ou no, né, gente? O que ela gosta de fazer, você não vai falar yes, she does, né? Você tem que responder o que está perguntando. She likes to swim. Ela gosta de nadar, por exemplo, she likes to play soccer, né? Ela gosta de futebol, jogar futebol. Então, assim, she likes to swim. Por que eu coloquei S no verbo? Porque para he, she ou it no presente eu coloco S. Certo? E does é o verbo auxiliar. Alright, people, that's it. É isso. O quick review que nós nos propusemos a fazer, que eu me propus a fazer, né? Is already over. No próximo vídeo nós vamos mergulhar nos verbos regulares e irregulares, vamos ver mais exemplos,
que isso é um tópico bem interessante, como eu já mencionei. So, bye bye.